Boa tarde. Meu nome é Rafael Luiz Moreira, sou engenheiro de contabilidade de manutenção da Companhia Brasileira de Lítio. Quero dar os parabéns aí ao companheiro Anderson pelo excelente trabalho aí desenvolvido dentro da companhia. E a pergunta que fica é: achou-se as reservas, encontramos o minério, precisamos tirar o minério. E minério precisa de máquina e pessoas. E máquina que não trabalha de forma eficiente não gera valor para a empresa. Então, precisamos de máquinas confiáveis, com processos confiáveis e que possam cada vez gerar mais recursos financeiros de retorno no investimento do CAPEX da máquina. Como disse o companheiro Anderson, a companhia foi fundada em 85, em operação desde 91. Ela fica aqui no Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, e possui uma planta química lá no sul da Bahia, na divisa entre Minas Gerais e Bahia. Aqui é a localização, né, onde estamos localizados hoje. A primeira indústria do país a industrializar lítio, né? É um grande pioneirismo, um marco da história da indústria. É a única do país ainda com a capacidade de operar de forma integrada, né? A gente consegue produzir o minério, o concentrado de spodumênio e os compostos químicos de forma excelente, sendo uma das poucas minas no mundo capaz de fazer isso, uma das poucas empresas com essa tecnologia, graças a muito empenho técnico e trabalho. A engenharia, vou falar um pouco sobre a confiabilidade na manutenção da mineração. A confiabilidade, existe uma NBR, a 5462, que rege essa matéria da manutenção. Ela é uma matéria que estuda quanto o seu ativo trabalha sem falhar, entregando o máximo possível de eficiência no processo. Ela define como capacidade de um item desempenhar uma função requerida sobre condições específicas durante um dado intervalo de tempo. E é muito importante essa função requerida sobre condições específicas, porque isso é qualidade. Produzir sem qualidade não interessa a engenharia da confiabilidade. Você precisa produzir, entregar o produto, mas entregar o produto de parâmetros determinados pela engenharia de processo. O objetivo maior da confiabilidade, junto com as outras áreas da manutenção, é reduzir paradas não programadas, aumentando produtividade, através do aumento da disponibilidade física. O que seria a disponibilidade física? O tempo que eu tenho para produzir, o tempo que eu tenho de efetividade para usar o meu equipamento. Ela é uma base para a manutenção preventiva, preditiva e preditiva baseada sob condição. A gente analisa os dados e consegue chegar a melhores processos de preventiva, mais econômicos, mais eficientes também. São os nossos principais indicadores, sendo a DF um dos principais indicadores da manutenção e produção. O MTBF, que é o tempo entre falhas do nosso equipamento, é um dos mais importantes, se não o mais importante da confiabilidade. É nele que conseguimos fazer as séries estatísticas prevendo quanto tempo meu equipamento consegue trabalhar sem algum tipo de falha. E, baseado nisso, conseguir padronizar planos, padronizar pessoas, estoque de materiais, muito baseado sobre esse tempo de falha entre as falhas. O MTTR, o tempo que eu demoro para reparar o meu ativo assim que ele tem uma falha, ele é muito importante, que assim conseguimos calcular a probabilidade da manutenção entregar o ativo no tempo adequado. Agora, é uma mineração. E, como a mineração, tem todos os seus desafios, né? É um ambiente crítico, ainda mais a gente que trabalha numa mina subsolo, é um ambiente de alta teor de umidade, temos componentes mecânicos, hidráulicos e, o mais importante, eletrônica embarcada. É terrível a eletrônica embarcada quando se trata de uma mina subterrânea. Então, são equipamentos que nós precisamos trabalhar e proteger muito essa eletrônica embarcada e trazer o uso da tecnologia de uma forma mais eficiente. Por quê?
As empresas de equipamentos agregaram valores e agregaram muita tecnologia aos seus equipamentos. Só que, quando esse equipamento desce uma mina, ela conta com um cenário que talvez, ou já avaliaram, mas na maioria das vezes não é bem analisado. Então, a gente vai ter lá corrosão, umidade, operacionalmente pode ter muitos problemas. Então, a mineração exige cuidado e exige trabalho árduo para que se mantenham os ativos operando de forma eficiente. Um grande problema na mineração, não só aqui na região de Araçuaí, acho que aqui nem tem tanto esse problema, eu considero um problema menor, mas em minerações de outros estados mais afastados, é os suprimentos de componentes. Principalmente porque são suprimentos com alto valor agregado e que, muitas das vezes, para os nossos equipamentos, tem um lead time de 90, 120 dias e que vai impactar, possivelmente, se não for planejado, na parada de um equipamento. Imagina, você tem uma linha de produção, no caso uma britagem, um britador, se quebrou alguma peça, você vai esperar 90 dias para esse equipamento voltar a funcionar, o impacto é irreversível no plano de negócio da empresa. Então, isso é uma coisa importante, como a gente trabalha isso é sempre trabalhando componentes reservas em estoque, criando linhas paralelas para poder tornar o sistema mais confiável. Uma coisa importante, quando qualquer região está desenvolvendo a sua mineração, é sempre a capacitação humana e a confiabilidade humana, que é uma matéria da engenharia da confiabilidade. Pessoas confiáveis criam trabalhos confiáveis. Não adianta nada nós termos as melhores peças, as melhores máquinas e pessoas que não sabem o que fazer com elas. Então, com o crescimento tecnológico e o aumento produtivo das nossas máquinas, nós precisamos qualificar as pessoas. E a CBL tem feito muito bem isso. Nós temos trago grandes profissionais do mercado, qualificados nossos aqui da região de Araçuaí, do norte de Minas, e buscado levar essa confiabilidade humana ao topo do cenário total da manutenção. E como eu disse, né, tudo é custo, né, tudo é dinheiro. Então a gente não está numa empresa para brincar, nós estamos para gerar resultado, e o controle de custo tanto do nosso OPEX quanto do nosso CAPEX, precisa ser rigoroso. Entregar o valor com um custo que seja aceitável, para que a empresa se sustente e sustente os nossos empregos. Essa é uma das coisas importantes também que a gente tem que desenvolvemos na engenharia da confiabilidade. Agora, como fazer isso? Hoje, na CBL, nós estamos no meio do ano, foram mais de 14.800 ordens de serviços atendidas. É uma grande quantidade de trabalho, né, para as pessoas. É uma empresa que funciona 24 horas e essa grande quantidade de ordens de serviço geram dados. E esses dados são importantes para se analisar o perfil das falhas, dos modos de falha. Então, essa grande quantidade de dados é um grande desafio para a gente tratá-los, entendê-los e usá-los de forma inteligente. Fazer com que a engenharia trabalhe ao fim de prevenir as falhas e que os suprimentos de peças não tenham nenhum tipo de impacto. Porque se a gente consegue prever, a gente consegue fazer de uma forma mais controlada. E aquilo que não é controlado torna-se um caos, né? Aqui é para vocês terem uma noção, isso é um equipamento, um Fandril. E aqui ficou meio escuro porque está dentro da mina, mas é uma carregadeira comandada por controle remoto, tecnologias a favor da nossa proteção e da proteção dos nossos colaboradores. E ali é um Fandril, é um equipamento que faz a perfuração dos leques, ele fica mais exposto a fim de não expor o operador. E a lança ali, aquela parte da frente ali, ela é toda sensorizada. Então, ali, qualquer tipo de incidente, uma rocha que cai, pode avariar bastante os sensores que têm um custo alto, que normalmente são importados da Europa. Então, entender que isso é um risco e trabalhar o nosso suprimento de peça é muito importante. A nossa planta, né, é um sistema complexo, um sistema de Orisota, como o Anderson acabou de
de mostrar. É um equipamento bem tecnológico. E aqui o meio denso é um sistema à parte, né? Lá tem bombas, peneiras, tambores giratórios. Então, o que falha para o sistema. Então, tem que tomar esse cuidado com tudo, né? Tem que dar o mínimo de disponibilidade para entregar o valor. Quando a engenharia da manutenção foi criada na CBL, da confiabilidade de manutenção, tem 8 meses que eu recebi esse convite para ajudar nessa área, a primeira coisa que nós resolvemos fazer foi entender o que são nossos ativos críticos. É uma coisa importante que tem que nascer no projeto. O ativo crítico é aquele que para a produção, causa algum tipo de problema de segurança ou ambiental. Não nessa ordem, né? Primeiramente, segurança e ambiental, depois produção. Então, nós fizemos a classificação com o apoio de toda a equipe, onde a gente classificou 166 ativos críticos, num total de 383 ativos eletromecânicos. Então, nós temos 166 possíveis equipamentos que podem impactar a nossa produção. Então, todos precisam ter uma visão diferente dentro da operação. Como a CBL era uma empresa que não tinha essa estrutura, ela montou uma estrutura de PCM robusta e, depois disso, montou uma estrutura de engenharia. A gente precisou, junto com o PCM, criar um ambiente para trazer esses dados de uma maneira mais fácil de entender. Então, a gente teve que trabalhar o nosso CMMS, o nosso software de manutenção, a fim de obter os nossos modos de falha de forma mais favorável para que a gente conseguisse usá-los de uma forma mais inteligente. Teve um apoio muito grande aqui do técnico de planejamento do PCM, o Gabriel, que está aqui no momento, né? Então, a gente conseguiu criar esse ambiente do zero lá na CBL, de certa forma do zero, né? A partir disso, nós usamos uma das ferramentas mais importantes hoje para nós, que é o perfil de perda. É um processo que nós avaliamos os modos de falha, entendemos quais são as falhas recorrentes e classificamos o tempo dela e entendemos essas falhas para que essas falhas tenham menos impacto no futuro. Então, estudamos as falhas mais recorrentes de uma maneira a evitá-las ou talvez não evitá-las, de entender qual seria o impacto à empresa, porque falha vai acontecer. O que a gente tem que fazer é trabalhar o impacto de alguma forma, né? Analisando os perfis de falha, nós temos uma reunião de RAM, onde avaliamos a confiabilidade dos ativos, a disponibilidade dos ativos, a manutenabilidade dos ativos e para interpretar os dados. E, a partir do perfil de perda, onde avaliamos os itens com maior impacto à nossa operação, a gente utiliza um fluxograma para entender e fazer uma análise de causa-raiz, a fim de encontrar uma solução de engenharia, uma solução de plano de manutenção, ou até mesmo um reprojeto do processo. Utilizamos ferramentas básicas, aí, né, que é o Ishikawa, Pareto, 5x, 5W2H para resolver os problemas. Nada fora do padrão. E, a partir disso, analisamos, discutimos, entendemos e geramos os planos de ação para que isso vire um plano que vá trazer para a empresa benefício. Isso é, tecnicamente, um perfil de perda quando a gente trabalha, né? É um perfil real, viu, gente? A gente teve um problema aí com o caminhão e o motor a diesel foi o maior impactante ali, com mais de 190 horas de máquina parada. Então, a gente vai estudar isso, entender o que aconteceu, entender se tem como a gente trabalhar, ter uma peça reserva, não ter, é muito caro ter, então a gente vai estudar isso. Que é um outro perfil da parte de perfuração, que é um equipamento muito crítico, de difícil manutenabilidade, mas que a gente precisa controlar e entender o tempo todo. E esse aqui é o fluxo, né? Um fluxo de critérios para análise de falha. A falha ocorre, a gente precisa aplicar alguns critérios, porque são 14.800 OS. Quer dizer, ali 70% é corretiva. Então, estamos dizendo aí, são quase 10.000 ordens de serviço por corretivo. Então, a gente não consegue analisar tudo. É impossível e nem necessário. Vamos atacar a Pareto, né? 80-20.
Então, se a produção parou mais de 2 horas, ou se a produção de planta parou 12 horas, ou a frota, algum equipamento de frota móvel parou 36 horas. Aí eu vou entender por quê, porque o impacto foi grande. Se não, continua o ciclo, o custo de reposição, de reparo daquele ativo foram mais de 20 mil dólares, aí é o impacto financeiro. Se não, eu sigo. A falha repetitiva em 30 dias é uma falha que tem impactado a confiabilidade do ativo. Se não, registro a falha e sigo o processo de análise e registro de OS. Se sim, aí eu preciso aplicar critérios. Abro uma reunião de análise de falha, convoco uma reunião para entender o problema. Entender o problema é muito importante. Você não consegue resolver nada sem entender o problema, saber o que realmente aconteceu, e essa é uma das partes mais complicadas da análise de falha. Ouvir a verdade do operador, ouvir a verdade das pessoas, isso é complicado. Então, a gente precisa investigar, estudar, entender com as pessoas, deixá-las tranquilas que aquilo não vai gerar uma demissão, que a gente só quer realmente entender para poder prevenir uma possível falha no futuro. Aí, analisamos, fazendo análise de falha, preenchemos a RAF, que é um relatório de análise de falha, e usando aquilo que eu falei, Chical e 5 porquês. E implementamos os planos de ação vezes o 5W2H. Vamos analisar. Depois de 3, 4 meses, fazemos a avaliação. Esses resultados, esses planos de ações que nós implantamos foram positivos? Eles foram eficientes? Se sim, nós multiplicamos para os nossos outros ativos das mesmas famílias. Se não, a gente começa tudo de novo e cria mais um plano e vamos entender de novo que a gente errou de alguma coisa aqui, vamos voltar lá e vamos fazer de novo. E é esse trabalho. Essa aí é uma RAF nossa, né? Está em branco, mas nada muito complexo, que coisa simples gera muito resultado, né? Recentemente, tem invadido o mercado nacional, há alguns anos, agora já estamos na indústria da manutenção 5.0, né? Mas eu ainda estou na 4.0 ainda, aprendendo ainda ela. E nós na CBL fizemos a aquisição de um sistema de monitoramento remoto de ativos, consegue avaliar os ativos 24 horas por dia. Ele analisa em tempo real vibração, temperatura, velocidade, que dá a gente previsibilidade muito interessante. Nos primeiros 6 meses, tem pouco tempo que nós fizemos essa aquisição, foram mais de 800 mil coletas de dados, o tempo todo, 24 horas, trabalhando para a gente como se fosse um inspetor, nos ajudando a prevenir possíveis falhas. Ela faz o famoso pegar a falha potencial e nos indicar antes que ela vire uma falha potencial. Então, dá para evitar muita coisa com isso. Ela é um espectro, né, que vai analisando o tempo todo ali o comportamento do ativo, avaliando padrões comuns aí de rolamentos, de bancais, etc. Esse foi um case recente do sistema de monitoramento, né? Uma bomba, dos nossos motores começou a ter uma vibração muito alta, né? Aí teve um pico de vibração ali, aonde eles avisam o responsável pelo sistema, o Gabriel, e o Gabriel vai entender, vamos lá lubrificar o equipamento. Com a lubrificação, a vibração volta ao ponto normal e entendeu-se que o problema foi solucionado. Se esse espectro continua sendo alterado ali, você perde o motor. Você perde o motor, que tem um custo de R$52 mil, não é um custo caro, mas você para a sua operação em 2 horas. Tem um custo muito maior. E isso é só um dos casos, já tiveram vários e vários casos nos primeiros 6 meses de trabalho. A inteligência é uma machine learning, ela tem aprendido, ela vai aprendendo sobre os nossos ativos dia a dia e melhorando dia a dia. Eu acredito que 1 ano a gente vai ter um sistema muito maduro para isso. Os próximos passos nossos lá como engenharia é melhoria do controle inicial do novo equipamento. É muito importante para quem está montando planta, adquirindo equipamento, que se faça um controle inicial, tenha tudo aquilo dentro do seu CMMS, a maioria vai ter SAS, SAP, TOTS, para que vocês consigam controlar as falhas do conjunto de forma muito coesa. Isso gera muito resultado. Então, criando-se uma planta, a engenharia de confiabilidade tem que nascer junto com ela. É um padrão em muitas empresas. Implantação do RCM,
que é a manutenção centrada em confiabilidade, que é uma coisa que vem dos anos 90 e vem crescendo muito difícil ainda de implantar, mas é um dos próximos passos para nós, é entender todos os modos de falha dos nossos ativos, para que a gente consiga, da melhor forma, cercá-los e não cercá-los aqueles que não são importantes, porque o importante não é a falha, é o impacto da falha. Controlar os nossos subconjuntos, os nossos subsistemas, de forma que tenhamos mais peças reservas, que tenhamos um estoque que não onere tanto o caixa da empresa e que seja muito eficiente para a operação. E utilização do custo de vida do ativo, o LCC. Essa é uma das ferramentas da confiabilidade das mais importantes, que é nela que você entende quanto o seu ativo vai lhe custar durante toda a sua vida e como o seu ativo vai se comportar durante toda a sua vida e qual é a hora ótima de trocá-lo para que não gere prejuízo para a empresa. Então, a gente tem começado a fazer isso, ainda precisamos de mais dados, coletar dados e, com o tempo, a gente vai conseguir fazer isso de forma perfeita. E deixo uma frase aí do John Monbray, né, um dos grandes nomes aí do RCM, né, que mudar o foco do gerenciamento da manutenção para gerenciamento das consequências da falha foi uma das revelações mais extraordinárias do RCM. A falha vai acontecer uma hora ou outra, isso aí é inevitável. Como essa consequência vai afetar a companhia, que é o importante. Então, prevenir é necessário, mas trabalhar com o impacto daquela falha, o que ele vai gerar, é mais importante ainda. Gostaria de agradecer a atenção de todos, a companhia pela oportunidade, aos organizadores do evento, e fica aí um pouco do nosso trabalho aí na companhia.